Olá, como vão todos, colorados, coloradas? Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Bom, primeiramente, eu espero que nós, como torcida, não compremos a ideia do que essa mídia horrorosa, desprezível, fala do Internacional. Porque às vezes eu escuto cada comentarista ridículo de quinta categoria maldizendo o Internacional, os seus jogadores, querendo colocar o Internacional em um modo de inferioridade aos demais adversários. A gente não pode comprar isso, e o que nós como torcida temos que fazer, obviamente a gente tem que ficar pé da vida, irritado quando as coisas não dão certo, mas a gente tem que tentar analisar também os porquês. Muitas vezes o jogo não sai muito bem, muito porque influência do técnico. Porque é o técnico que é o cabeça, é quem comanda, é quem durante toda a semana faz jogadas trabalhadas, é quem dá as orientações para os jogadores fazerem o que devem fazer de exato dentro de campo, é quem coloca determinado jogador e potencializa ele, ajudando que as características dele consigam fluir bem em campo, orientações de colocar o time para que consiga trabalhar bem o seu coletivo em detrimento do individual. O individual tem que sair só quando o coletivo saiu bem e o placar está dilatado. São essas coisas que a gente vê como está andando o time e se o técnico tem influência nisso. E é o técnico que é influente nisso, né? Muitos criticam alguns jogadores nossos como o Patrick, como o Bosquilha, jogadores muito bons, que não estão na melhor da sua fase. Bosquilha até está evoluindo bastante, melhorou muito. Mas o que a gente tem que colocar e que influiu muito para nossa decaída e talvez para que a gente não tenha tantas possibilidades para brigar por título, acho complicado, mas muito do porquê a gente não consegue brigar pelo título vai na conta de Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez, ele estragou, destruiu o trabalho do Abelão. E o pior, quando ele iniciou o trabalho dele, ele não potencializou jovens, porque ele foi vendido como alguém que potencializava jovens. Ele não potencializou jovens, ele não trouxe jovens, ele não teve a assinatura dele. O que eu digo que é uma assinatura de um técnico é colocar aquele jovem para jogar no time titular e aquele jovem conseguir jogar bem, se potencializar, ser um importante ativo. O que o Abelão fez? Colocou o Yuri. Muitos podem dizer que não tinha estava lesionado o outro jogador, mas o Abelão poderia ter escolhido um outro jogador, Abel Hernandes, ou poderia ter colocado depois o Thiago Galhardo. O Abelão sustentou o Yuri, o Abel colocou o Praxedes, o Abel colocou o Caio Vidal e o Abel colocou o Lucas Ribeiro na zaga, que é um jovem. Para te ver, quando o técnico é bom e ele quer, ele pode colocar, ele coloca jogadores jovens. E a gente jogou com 4 jogadores jovens, um Brasileirão, e brigamos até o final pelo título. Isso mostra que tu pode sim brigar pelo título até o final. Não há essa necessidade de querer trazer um medalhão. Porque eu estava ouvindo na Rádio Guaíba. Na Rádio Guaíba é o que de pior tem. São um bando de esquerdoso que ficam querendo lacrar, ficam querendo vomitar um monte de coisa. Só que eles tentaram vender a ideia de que o Daniel Alves ele é maravilhoso, ele tem que vir pro Inter e coisa do gênero, querendo quase que embutir, quase a fórceps na cabeça dos colorados, que tem que vir, ponto final. Daniel Alves
tem um custo-benefício muito ruim. Ele é um bom jogador, mas é que ele quer mandar no clube. Porque ele joga onde ele quer jogar, ele tem que ser ouvido para tudo. É complicado ficar unicamente, exclusivamente na mão do Daniel Alves. E ele era muito estável com a camiseta do São Paulo. Não era assim um super jogador. Eu sou mais trazer jovens. Para isso, obviamente, ter um bom olho clínico, saber prospectar e trazer. Porque o jogador jovem, ele só vai conseguir desenvolver, ele só vai conseguir ter um protagonismo dentro do clube tendo oportunidades, sendo potencializado. Obviamente é importante os titulares mais velhos, mas a gente tem os titulares mais velhos. O Daniel, eu considero jovem, mesmo ele tendo 27 anos. Mas olha, Cuesta, Saravia, o Dourado, Edenilson, Patrick. Só aí a gente tem 6. Talvez a gente possa colocar o Lindoso. E a gente tem muitos jogadores jovens que eles entram e saem. Eles viram opção. Muitas vezes, claro, porque tem outras vezes que eles não jogam. Esse é o mal às vezes do Aguirre, porque não é que ele esteja abrindo mão dos jovens, mas às vezes ele poderia dar com mais tempo para os jovens mostrar o seu jogo. Mas é algo bem misto, assim. Eu não digo que ele tá super colocando jovens, mas também às vezes ele não coloca tantos jovens. Eu espero que com o decorrer das coisas isso mude, porque é importante os jovens. O projeto do Bragantino. Eu sei que o Bragantino ele tem uma distinta realidade de pressão e coisa do gênero. Mas só que o Bragantino ele vai atrás dos jovens. Porque muitos daqueles jogadores que estão lá não tem um cartaz, uma fama ou coisa do gênero. Muitos daqueles jogadores eles estão se desenvolvendo e sendo potencializados pelo seu técnico. Para isso, o Aguirre, por exemplo, ele tem seu time base, mas ele tem que, através dos jovens, no transcorrer das partidas, ou até mesmo para iniciar, ir mudando, colocando um vigor novo, um sangue novo. Viu o Heitorzinho? O Heitorzinho se ligou, cruzou, deu para o Yuri Alberto, que é um muito bom centroavante, um jogador muito bom que, mesmo quando ele é trocado de posição para ficar mais de lado assim, ele consegue se mexer, trazer a marcação consigo, consegue dar passe. O Yuri Alberto é um baita de um jogador e é um jogador importante, um jovem importante, que em pouco tempo o argentino enganador, o medíocre do Eduardo Coudet, ele arquivou o Yuri. O ridículo do Miguel Ángel Ramírez queria colocar o Yuri para jogar no sub-20. Ao absurdo, pelo menos foi isso que foi amplamente divulgado pela imprensa identificada e também a tradicional. Então isso é importante salientar, que o Abelão, que todo mundo desdenhava, principalmente as viúvas do Coudet, o Abelão ele colocou 4 jovens. O Abelão não teve medo e ele teve algumas instabilidades, mas o Abelão não abria, ele não tinha medo de botar jovem. E botou, e eram jovens do nível do Praxedes, do Yuri, do Caio, do Lucas Ribeiro. Ele colocava os jovens quando necessário. O Peglo estava até se desenvolvendo dentro do time do Abel. O Peglo havia dado assistência no jogo do São Paulo.
Peglo tava tentando se desenvolver. E aquela coisa do Bragantino que eu tava falando, que eu prefiro mais prospectar jovens de bom nível, porque tem 3 tipos de etapas de jovens que tu pode trazer para um clube de futebol. A primeira é aquele jovem quase pronto, como o Yuri Alberto, que ele tem que entrar no time e começar a se desenvolver, que logo logo vai dar liga. Depois tem aquele jovem que ele precisa daquela lapidação final, que ele é trazido só para te, dentro da base, terminar. Porque de repente ele ainda não está no ápice para jogar ali no titular, mas ele está quase, ele está naquela fronteira de já tá para subir. E depois tem aquele terceiro modo, que é o jovem que tu vai desenvolvendo, que ele vai precisar de alguns anos para melhorar. E outra coisa, o Internacional tem que fazer com que os técnicos da categoria de base, eles têm uma muito boa remuneração e que eles querem desenvolver os seus jogadores. Porque o título, ele não é o importante por si só. O importante é aquele jogador que está ali, ele consiga desenvolver um bom futebol e que ele consiga ser potencializado, que ele possa driblar, que os fundamentos ele tenha muito bem já desenvolvido, todas essas coisas que a gente vê que são necessárias para te jogar futebol. Porque muitas vezes no time titular do Inter, é o que eu sempre digo, em muitos jogos a gente cria muitas chances. Em outros jogos a gente erra muito na tomada de decisão. Às vezes o passe que poderia ter saído em vez de um chute seria a melhor alternativa e poderia gerar um gol que poderia gerar uma instabilidade no adversário. O adversário poderia ficar nervoso, poderia errar e as coisas poderiam melhorar. E muitas vezes em partidas que às vezes a gente complica para nós mesmos. Mas acho que a gente não é a desgraça que muitos pintam. Acho que o Inter é um time que tem um muito bom sistema defensivo. Eu acho que todos os jogadores são importantes, eu diria. Obviamente que se for para trazer jogadores melhores, por exemplo, na lateral, o Lindoso, o Guerreiro, se for para trazer jogador melhor, aí eu acho que vale a pena se livrar. Se não for para trazer, aí eu acho que não é tão vantajoso. O que obviamente eu espero que o técnico melhore, até porque eu gosto do técnico que é inteligente, né? Que sabe usar dos jogadores e que não fica com receio de colocar determinado jogador pela idade, ou pela idade, se é mais velho, se é mais novo. O importante é o trabalho, é como está funcionando o time como um todo. Porque dentro do time de futebol, tu pode ter que substituir determinado jogador, mas a ideia, o modo, o funcionamento, ele tem que estar muito bem azeitado com todos os jogadores. Para isso serve o treinamento. E eu espero que o Aguirre não utilize. O Aguirre às vezes utilizava antes a desculpa, tem pouco tempo de treino, mas eu acho que agora, mesmo quando a gente ter jogo dia quarta, domingo, a gente já está muito mais treinado do que a gente estava antes. A gente está desenvolvendo esse trabalho. Esse trabalho ele está muito mais azeitado. E outra coisa, os erros e acertos, eles sempre vão existir dentro do jogo. Tu não é dominante do minuto 1 ao 90. Tu tem que ser inteligente, tu tem que saber ler o jogo, tentar antever o que tu vai fazer, teus movimentos, o fundamento o passe tem que ser sempre certeiro, seja tu reagindo ou tu propondo, porque se tu for reagir, tu tem que saber na hora que tu
pega a bola, rouba a bola e sai em um contra-ataque fatal, tem que se passar com rapidez para encontrar o adversário. Na hora que tu tá trabalhando a bola para tentar furar a defesa, rapidez, dinamismo, velocidade para conseguir encontrar um jogador